mas eu acabei de colocar a reunião para gravar, assim a gente consegue disponibilizar depois para os outros pais que não conseguiram participar, né? Essa é uma reunião de open house. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Miss Malu, sou a diretora pedagógica da unidade. Eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o Year 4 hoje, depois eu vou passar a palavra para as coordenadoras e para as professoras. Então, para a gente iniciar a reunião, peço para que vocês mantenham o microfone desligado. E aí, se tiver alguma dúvida, podem usar o chat, ou no final da fala das professoras, a gente abre uns minutinhos para questionamentos, sugestões. Tudo bem? Então, vamos começar. Bom, então, o intuito da reunião, pessoal, é a gente mostrar para vocês quais são as expectativas, o que a gente vai enfrentar no ano que vem, né, com o Year 4. Então, por isso que a gente convidou as professoras que hoje atuam no quarto ano para passarem para vocês a rotina, as expectativas de aprendizagem, o que é esperado, né, e tirar algumas dúvidas relacionadas especificamente ao programa do quarto ano, né, porque tem algumas alterações do terceiro para o quarto, né, então é esse o motivo da reunião. Pode ser que quando os filhos de vocês cheguem no quarto ano, não sejam exatamente essas professoras que estejam lá, porque às vezes a gente precisa remanejar alguém nesse sentido, mas o importante é que elas passem a vivência que aconteceu, né? A maioria das nossas professoras está aqui com a gente há muito tempo, já estão no programa do quarto ano, pelo primeiro ou segundo ano, então elas vão conseguir passar de maneira mais assertiva para vocês, tá ok? Então, eu vou passar agora. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação que eu estou compartilhando a tela? Estão, né? Espera só um minutinho. Então, primeiro eu vou apresentar a equipe para vocês, né? A Miss Carla é nossa coordenadora do bloco de português. Ela está aqui com a gente há muito tempo, então a maioria já conhece, a maioria das famílias. Então, ela gerencia junto com as meninas as frentes de História, Língua Portuguesa e Geografia, né? E a Miss Thaís está chegando agora aqui na Maple Bear Rio Preto, é a coordenadora do bloco de inglês, né, do programa canadense. Ela é nova aqui na unidade de Rio Preto, porém tem vasta experiência em outras unidades da Maple Bear. Ela já trabalhou em outras Maple Bears como coordenadora também. Eu tenho também a Miss, vamos passar para as professoras, a Miss Mariana, a nossa professora do bloco de inglês do quarto ano, está aqui com a gente há muito tempo, já passou por vários programas, né, desde o infantil e agora no Fundamental 1. Ela dá as duas turmas, porque hoje a gente tem o quarto ano só no período da manhã, porém o ano que vem a gente vai ter no período da manhã e da tarde, tá? Hoje a Mari dá as duas turmas. As professoras de língua portuguesa que a gente tem aqui hoje são duas, a Miss Lauriane, que tem o quarto A, e a Miss Cláudia, que dá o quarto B. Então, elas, como a gente tem duas turmas, a gente tem uma para cada sala, tá? Então, eu vou passar agora a palavra para vocês, para a Miss... Espera só um minutinho. Para a Miss Thaís, para ela dar continuidade ao programa de língua inglesa, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todos me escutam bem? Acho que sim, né? Se não estiverem me ouvindo, só sinalizar. Obrigada, Miss. Bom, a professora Mariana vai falar para vocês um pouquinho sobre como funciona o programa canadense no quarto ano e vai destrinchar aí as 3 disciplinas que englobam esse programa canadense, a disciplina de ELA, de matemática e de ciências, né? E ELA fazendo referência aí ao programa de literatura, e ela vai falar sobre as unidades que compõem o programa e os temas que cada disciplina vai abordar ao longo do próximo ano com as crianças. Eu só queria abrir um pouquinho para a gente refletir sobre
quais são as expectativas da escola, do currículo da Maple Bear para uma criança agora ingressando no 4º ano, né? E eu encontrei uma frase que ela descreve bem o momento que a criança vai viver agora no 4º ano do ensino fundamental 1. E essa frase é a seguinte: as crianças no 4º ano, elas deixam de aprender a ler e elas passam a ler para aprender. O que que isso significa, né? As crianças até o 3º ano, elas já conquistaram uma habilidade importante aí, que é a decodificação das palavras, né, por meio da leitura, e o funcionamento, elas já dominam o funcionamento da escrita, né, de forma técnica, de forma funcional. Então, agora no 4º ano, a gente vai aprofundar esse conhecimento para uma etapa de interpretação, né? Para uma etapa de pesquisa, para uma etapa de análise, para uma etapa de planejamento. Então, o aluno passa a depender cada vez menos do professor como guia nessa busca pelo conhecimento e passa a ter mais independência nesse caminho da aprendizagem, né? A criança pesquisando e buscando essa informação, ela já vai ser capaz também de fazer uma análise crítica, né, sobre aquilo que ela está lendo. E essas habilidades que as crianças vão começar a adquirir agora, no 4º ano, elas vão ser úteis para as crianças, tanto no Fundamental 2, quanto para o resto da vida delas, né? O programa da Maple Bear prepara as crianças para que eles consigam usar essas ferramentas e aprender sozinhos, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade, na comunidade onde eles convivem, né? Então, como que seria isso, por exemplo, na prática? As crianças têm uma unidade ali no programa de ELA que trata dos contos populares, né? A gente chama de folk tales, isso em inglês. E vamos supor que a criança está ali estudando aquela história já conhecida por muitos de nós, da Caixinhos Dourado, que entra na casa dos ursinhos e vai fazendo experimento com os objetos ali dentro da casa. A criança já consegue fazer uma interpretação de que talvez ela possa usar essa história como ilustração para ensinar alguma coisa para o irmão mais novo que ela tem em casa. Porque olha, Miss, eu falo com meu irmão para não mexer nas minhas coisas, ele não entende. Ele não consegue perceber que ele pode quebrar, que ele pode estragar, que pode perder as peças do meu jogo. Eu gostei dessa história. Eu vou usar essa história para contar em casa lá para o meu irmão para ver se ele entende. Então, assim, a criança já faz uma relação com o que significa para a vida dela aquele aprendizado, né? E ela já tem uma motivação e uma independência para ir lá e fazer a aplicação desse conteúdo. Então, assim, eu gosto muito de como a metodologia da Maple Bear já prepara sempre o aluno, né, para esse aprendizado, para essa forma de trabalho independente, mas agora no 4º ano eu acho que vocês vão perceber isso de uma forma ainda mais concreta, né, em casa, vendo o resultado do trabalho que é feito na escola, que as crianças certamente vão levar para casa e compartilhar com vocês. Eu acho que é isso. Miss Mari? Olá, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Dá para me ouvir ok? Sim? Bom, prazer conhecer, eu acredito que a maioria dos pais já me conhece, porque eu já trabalhei com essa turminha que está indo para o Year 4, ou no JK, ou no IK, eles foram meus alunos, então conheço a maioria deles. E agora no 4º ano, vou falar um pouquinho, assim, eu poderia ficar o dia todo aqui falando do programa do 4º ano, que é incrível, mas eu separei algumas coisas para explicar como funciona. A Miss Thaís começou bem, eu gosto muito de falar sobre a leitura no 4º ano, eu sei que o programa Maple Bear é muito rico na leitura e nas estratégias da leitura, mas conforme as crianças vão evoluindo, as estratégias de leitura também.
Então, alguns pais já devem estar familiarizados com esses termos de read aloud, shared reading, que eles vêm desde, né, do JK, IK, o guided reading, e o independent reading, que é o que a gente começa a praticar muito mais no Year 4 do que em qualquer outra série. Então, a gente continua o read aloud, que é aquele momento em que a professora lê o livro para o aluno. Então, diariamente tem o read aloud. Em alguns momentos, esse read aloud vira um shared reading, que é quando a professora lê o livro e o aluno ajuda a leitura. O guided reading, que continua fazendo parte do programa do Year 4. Na Maple Bear, o guided reading, ele vai até o 4º ano. Alguns pais que estão aqui já passaram por mim também com filhos mais velhos no 4º ano, e a gente teve algumas atualizações do programa do Year 4, e a partir desse ano voltou o Guided Reading para o 4º ano, para a gente, né, finalizar esse processo da leitura. E como a Miss Thaís já disse, o Independent Reading, que é o momento em que a criança vai usar a leitura para fazer muita interpretação, conexão, né, entre os personagens ou as situações do livro, para fazer conexões com o que eles vivem em casa, vivenciam na própria casa. Então, a leitura no Year 4 como todas as séries, mas eu falo, é muito importante. Por isso eu escolhi, né, fazer um slide específico da leitura. Próximo, por favor. Júnia, thank you. Então, explicando mais um pouquinho, né, o que é Read Aloud. No Year 4, são diversos gêneros textuais, então tem poesia, tem o folk tales, tem biografia, tem textos mistos com história em quadrinho, com diagramas e tudo mais, e esses textos fazem parte, né, então a leitura compartilhada, Read Aloud, ele é feito com os temas das unidades. O Guided Reading, também, o Guided Reading, ele faz parte dos centros, porém ele não é conectado ao tema que nós estamos estudando. Às vezes os livros coincidem, mas no Guided Reading a gente pode explorar também outros temas relacionados a science ou até math no Guided Reading, que é onde a professora senta com um grupo menor e ali vai praticar mais a entonação, a fluência, predições de vocabulário. E aí os grupos são separados, né, de acordo com o nível de leitura. Então, na leitura guiada, os alunos se sentem mais à vontade em participar da discussão, porque ele se sente que ali, aquele grupo dele, ele pertence àquele grupo de leitura e ele se sente confortável trabalhando naquele grupo pequeno. O Shared Reading, inclusive, é uma unidade inteira do Year 4, que é o livro The Thing About George. Ele é inteirinho no formato de Shared Reading, onde os alunos também têm um exemplar do livro, e eles fazem a leitura junto com a professora, Independent Reading, Shared Reading, e aí eles vão, né, a professora no Shared Reading consegue modelar essas estratégias de leitura. E o Independent Reading é quando as crianças fazem projetos com os livros que eles mesmos têm que ler. Então, nesse momento é onde a gente consegue perceber não só a fluência, mas a interpretação do texto, a conexão que o aluno está fazendo com a leitura. Depois eu volto, E aí o programa de inglês, como nós trabalhamos? Com whole group activities, que vão ter dias que a atividade vai ser a sala toda fazendo a mesma atividade, e os trabalhos nos centros. Os centros ainda continuam no Year 4, não toda semana como nos outros programas, vão ter semanas ou unidades que as crianças não vão trabalhar com centros, e os centros, eles têm várias atividades, entre elas produção de texto, interpretação, pesquisas, eles fazem muita pesquisa, tanto no livro, quanto em dicionário, quanto computador, muita atividade com vocabulário, eles vão trabalhar bastante com atividades relacionadas ao dicionário, e um dos centros é a leitura guiada, que acontece durante os momentos de centro. Next. Aqui são as unidades que vão ser trabalhadas no inglês.
A primeira unidade, elas são temáticas, porém, dentro dessa unidade, nós trabalhamos gramática, produção, interpretação, leitura, sempre relacionado ao tema. Então, o primeiro tema, eu acho que em todos os anos da Maple Bear, é sempre essa questão de build community friendship, de respeito, de como tratar o amigo, de como se comportar como aluno durante a sociedade. Então, a gente sempre modela o aluno, né? Trabalha esses temas com ele sempre nas primeiras unidades. Temos a unidade de poesias, né? A gente não vai ficar mais naquela de poema, estrofe. Vamos trabalhar poemas japoneses, poemas que vieram de outros países, poemas que usam sílabas, poemas um pouco mais complexos do que eles já, né, conhecem nos anos anteriores. A gente vai trabalhar o livro The Thing About George, que é uma unidade que eles amam. Eu amo esse livro particular. É um livro que ele é em capítulos, então cada dia trabalha um capítulo diferente, e as crianças fazem conexões com o personagem, com as vivências do personagem, porque o George é um menino que também está no 4º ano, e o livro é bem legal, porque mostra todos os problemas, os conflitos com o melhor amigo, em casa, o que ele gosta, o que não gosta de fazer. Então, as crianças se identificam muito com a história e conseguem fazer essas conexões. Depois vem os elementos da história, onde eles leem e identificam os elementos da história para depois conseguir usar esses elementos e escrever a própria história, usando certinho o personagem, o enredo, eu esqueci o plot enredo. O setting, o lugar onde acontece a história, os termos em português não fogem. A unidade de folk tales, que a Miss Thaís já mencionou aqui, que são contos, porém não são contos de fadas, são contos bem diferentes, que vêm de outros lugares, da Índia, da África, né? Então, da própria floresta amazônica, tem vários contos, né, ali do nosso Brasil, que a gente nem conhece, as crianças nunca ouviram falar. O Magic School Bus, que é uma série que até as crianças conhecem, porque existe na Netflix, é uma série bem antiga, mas onde nós trabalhamos leitura mistas, que tem falas, que tem diagramas, que tem cartazes, que tem informação, que tem o texto, diálogo e tudo mais. Biografia, que eles vão aprender a trabalhar várias biografias, inclusive escrever a própria biografia. E a última unidade é para falar sobre os sonhos e os objetivos e reflexões para os próximos anos como alunos na escola. Então, do inglês, passando bem por cima, eu poderia aprofundar um pouco mais, mas para não ficar tão extenso, eu resolvi só mostrar para vocês um pouco do que vai ser trabalhado ano que vem. Júnior, próximo, please. O programa de matemática, eu sei que a maioria sempre tem várias perguntas sobre matemática. Eu fiz aqui a foto do nosso livro, o meu queridinho, que não sai do meu lado, amo de paixão a matemática. E tem uma frase que, na verdade, eu tirei do próprio Math Makes Sense, que fala que a matemática é um assunto de estudo baseado em habilidades. E as habilidades aprendidas em cada série são essenciais para o sucesso contínuo em cada ano subsequente. Certas unidades do programa de matemática precisam ser continuamente reforçadas. O que isso quer dizer? Miss Mari, eu estou olhando o nome das unidades aqui, elas são os mesmos nomes que tem no programa do Year 3. Eles vão aprender a mesma coisa? Não é que eles vão aprender a mesma coisa, mas as habilidades é um processo contínuo. Então, o que acontece na matemática? Na unidade, geralmente, existe uma revisão do que foi aprendido no ano anterior, as 2 primeiras unidades para relembrar e o que foi aprendido no outro ano, para depois a gente continuar esse aprendizado sobre multiplicação, divisão, geometria, porque tudo, né, é um processo contínuo. Então, não é que eles vão aprender multiplicação no 4º ano, eles vão saber tudo e pronto, acabou, daqui para frente nunca mais vão ver multiplicação e divisão. Não, é um trabalho contínuo. Eles vão trabalhar com isso todas as séries. Tanto é que desde o JK e do IK a gente já trabalha com, por exemplo, multiplicação, divisão, adição,
patterns, muita patterns, só que a gente vai aprofundando todo ano, então é um processo contínuo. Ju? Então, como funciona o programa de matemática na sala de aula? Nós temos atividades que são de explore, o livro começa trazendo exercícios que é exatamente para explorar. A criança vai usar conceitos que elas já aprenderam nos outros anos e tentar desenvolver novas ideias para ali conseguir resolver aquele probleminha ou aquele jogo. E as crianças sempre falam, o Explore às vezes é o mais interessante, é o que mais chama atenção, é o que mais instiga a criança a pensar, porque exatamente, além do que eles já aprenderam, eles precisam buscar novas estratégias. Eles adoram fazer o Explore. Depois, após o Explore, nós fazemos o Connect, que é onde explica. Eu falo para eles, é a explicação do que nós estamos aprendendo. Aqui está como você deve fazer. Então, para os pais, como eu posso ajudar? Onde eu acho a explicação do problema? Sempre lá no Connect. Depois vem o Practice, que é para praticar as atividades. E como é feita a avaliação na matemática? Eu coloquei essa observação aqui, que além das observações diárias, dos rubrics, checklist e tudo mais, as crianças também têm atividades avaliativas trazidas pelo próprio Math Makes Sense, que é o Show What You Know, as Unit Tests, os Extra Practice, que vem no programa de matemática e são atividades usadas para avaliação também. Gente, eu tô indo muito rápido, eu não tô vendo nenhuma pergunta pop, eu não sei se eu paro, se eu respondo, se eu espero. Então, eu vou falar um pouquinho agora do programa de ciências. Aqui também está o nosso livro de ciências. Nós trabalhamos 4 unidades no programa de ciências: Habitats and Communities, som e luz, rochas, minerais e erosão. Tá? Então, cada uma, eu coloquei um pouquinho que a gente trabalha no Habitats and Communities, que é investigar a interdependência de plantas, animais, incluindo o ser humano, cadeias alimentares, como é o comportamento das plantas e animais naquele específico habitat, as adaptações que precisam ser feitas. Depois nós vamos também avaliar os efeitos, né, dos desastres, das mudanças naturais ou causadas pelo homem e como elas afetam o habitat daquele animal. Então, é uma unidade bem interessante. Ju? De light, né, sobre a luz. Então, nós vamos, nessa unidade, nós investigamos as características e as propriedades físicas da luz, como os objetos interagem. Então, a gente trabalha muito com sombra, reflexo, a refração, dispersão da luz, avaliar os impactos pessoais, sociais e ambientais relacionados à luz, né, incluindo os dispositivos ópticos. A gente entende como, começa a entender ali como os aparelhos ópticos, eles utilizam a luz, o reflexo, a refração, para eles funcionarem, né, então é uma unidade bem interessante. Também o som, né, que a gente explora os sons naturais, artificiais, como o som viaja, a propriedade do som, como ouvimos o som. As crianças trabalham bastante com o ouvido, como chega, como o som viaja no espaço, no ar, até chegar no nosso ouvido, como funciona essa observação, relacionar, né, as tecnologias do som, entender como foi a evolução dessa tecnologia. E a última unidade de Rocks, Minerals and Erosion, investigar as propriedades físicas das rochas, minerais, a diferença entre rochas e minerais, como elas são formadas. Vamos falar de fósseis também, um pouco de erosão do solo e os impactos causados, né, no meio ambiente com a erosão e tudo mais. Então, bem breve, assim, um pouquinho do que é trabalhado no programa de inglês. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Bom, eu vou falar, na verdade, rapidamente com vocês agora, porque eu volto daqui a pouco para falar um pouquinho do programa de História e Geografia, mas eu gostaria de dizer para vocês, né, que as crianças estranham um pouco quando elas chegam no Year 4, né, com relação ao programa de português, porque no Year 4 a gente tem uma rotina bem diferente do que a gente tem nos outros anos, né, então a gente veio do Year 1, por exemplo, as crianças passam por todos os centros de aprendizagem num só dia, né? No Year 2, eles têm 2 rodadas de centro por dia, e eles passam por esses centros de aprendizagem, então, durante a semana, né? Quando eles completam a semana, eles já passaram por aquela quantidade toda, né, de atividades diferentes sendo trabalhadas em cada centro. E a gente tem oficinas de reflexão linguística no Year 2 com muito mais frequência do que a gente tem no Year 1, elas apenas começam lá no Year 1, mas essas são algumas diferenças que a gente vai tendo de um programa para o outro. No Year 3, eles têm uma rodada de centro por dia, né? Então, os centros de aprendizagem acontecem no decorrer da semana, cada dia da semana eles vão passar por um centro, né? A grande diferença que tem nos centros de aprendizagem do Year 2 para o Year 3 é que no Year 3 eles têm um centro de mídia, né? Isso aparece agora no Year 3 para eles. E quando eles forem para o Year 4, eles vão ter uma rotina muito diferente de tudo isso que eles estão habituados, né? A gente não tem os centros de aprendizagem todos os dias, eles são bem esporádicos, mas as meninas vão falar melhor para vocês a respeito disso. Tá? Eu acho que essa é a grande diferença para os alunos, né? No Year 3 a gente dá continuidade ao ensino da língua portuguesa, seguindo aquela mesma premissa, né, do que a Amigo Uber trabalha, desenvolve as 4 áreas em língua portuguesa. A Miss Laure vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Eles continuam, né, estudando e aprendendo dessa mesma forma. O que muda é o jeito e o foco em cada unidade. A Miss Laure também vai estar, né, falando melhor para vocês qual é o foco, se o foco é maior na leitura, naquela unidade, ou na escrita, né? Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais com ela. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Miss Lauriane, conhecida como Miss Laure aqui na Maple Bear. Já trabalhei um pouquinho com o Year 2, com o Year 4 já estou há 2 anos. Então, vou falar um pouquinho para vocês a respeito do programa, né? As unidades tem sempre um pouquinho de reflexão linguística, um pouquinho de interpretação. As oficinas são muito bacanas, eles amam as oficinas. Esses dias mesmo, a gente estava em aula online, né? Aí eu estava investigando eles a respeito de pronomes, né? Aí eu imaginaria que eles iriam falar que não sabiam, que nunca tinham ouvido falar, mas eles me surpreenderam, porque eles falaram assim, é a respeito do nome, é a história do nome, fala da pessoa. Então, eles falaram respostas coerentes, né, a respeito do pronome. Alguns até já falaram que tinha primeira, segunda e terceira pessoa. Então, é bem bacana, porque é muito explorado, né, essa parte da reflexão linguística. Na primeira unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre amizade. É bem bacana, porque a gente constrói histórias, né, sobre a amizade, a gente cria histórias, um pouquinho também de história em quadrinhos, que é o livro do Calvin, que eles amam. É um livro bem extenso, mas eles querem ler a todo momento essa história em quadrinhos. Terminação do plural, quando tem ão, palavras terminadas em LU, coletivo. Então, isso é um pouco da primeira unidade.
Júlia, pode passar, por favor. Na segunda unidade, que é a minha favorita, a gente trabalha um pouquinho sobre heróis, tá? Os heróis da vida real e os heróis fictícios. O ano passado a gente criou um livro, esse ano nós trabalhamos também essa unidade, porém o livro físico não deu para imprimir, né? Ele não foi impresso na gráfica por causa da pandemia. Mas o livro está pronto, a gente vai imprimir na gráfica até o fim do ano e entregar para eles. Então, é um livro muito bacana, porque aqui eles escrevem um pouquinho da história deles, quem eles acham que é herói, uns acham que é o pai, outros acham que são os médicos, os bombeiros, então é bem trabalhado, é muito, muito bacana. Aí eles aprendem a utilizar um pouquinho mais o dicionário, os artigos, os adjetivos, e alguns verbos também são apresentados nessa unidade. A unidade 3 também é bem bacana. Aliás, todas as unidades são muito bacanas, né? Mas sempre tem uma que a gente se identifica mais. A comunicação vai falar um pouquinho sobre a internet, os prós e os contras, né, de usar a internet. E nessa unidade é muito trabalhado reflexão linguística. É uma das unidades que é mais focado a reflexão linguística, que é a nossa famosa gramática, tá? Pode passar, Júlia, por favor. Aqui eu também já falei um pouquinho. A unidade 4 é após as férias, tá? Essa unidade nós damos início após as férias, porque a maioria sempre viaja nas férias ou vai para a casa dos avós, dos tios, né? Vão para a casa de um familiar. Então, eles têm muita história para contar dessas viagens. Aí eles levam um caderninho vermelho antes de iniciar as férias, e nesse período, nesses 30 dias, eles vão contando essas histórias, essas viagens. Então, é um diário de bordo, também é muito bacana. E aqui eles conhecem um pouquinho também de numerais, de pronomes, os sons da letra X, e a gente retoma também um pouquinho do substantivo, adjetivo, artigo, que já foi trabalhado anteriormente. Pode passar, Júlia, por favor. Unidade 5, eu estou trabalhando agora com o Year 4, sobre os contos árabes. É maravilhoso, maravilhoso. No ano passado, nós tivemos o privilégio de visitar o Kiberama, no Rio Preto Shopping. Lá eles puderam provar um pouquinho da culinária árabe. Foi muito bacana também. Eles exploraram muito esse tema, né, das Arábias, a cultura dos árabes, e nós inserimos também um pouquinho de reflexão linguística, que são as tonicidades das palavras, né? Quando é oxítona, quando é paroxítona, e os tempos verbais, presente, passado, futuro. Aqui também tem receita, é muito bacana. A unidade 6, a gente trabalha poemas, tem gêneros textuais que falam um pouquinho sobre os cordéis, os caligramas. Eles ficam encantados, porque eles, na idade deles, né, imaginem, conhecer um pouquinho sobre cordel,
Então, é muito bom também, é maravilhoso. E, por final, os meninos que gostam bastante dessa unidade, porque fala um pouquinho sobre o futebol, né? Tem um livro que ele chama Gol, o pontapé inicial. Então, eles amam a leitura desse livro. E a gente fala também sobre biografia, que é o início, né, da unidade. E no Five, eles vão aprofundar também essas biografias. Aí tem um evento de encerramento e também tem reflexão linguística. Agora eu vou passar a fala para a Miss Cláudia. Primeiro, eu gostaria de desejar uma boa tarde, né, aos meus colegas, a minha diretora pedagógica, Malu, as coordenadoras Carla e Thaís, as minhas colegas professoras Lauriane e Mariana, e o meu boa tarde todo especial aos senhores pais. Tá? Eu sou a Cláudia, a professora do Bloco de Língua Portuguesa, História e Geografia, atualmente no Year 4B, no Year 5, pelo segundo ano consecutivo no Year 5, e só para fazer uma pequena introdução, eu não poderia deixar de dizer, né, eu tenho aí uma pequena experiência na área da educação, eu vou falar bem baixinho para não assustar vocês. São 30 anos na área da educação, mas faz de conta que vocês não ouviram, tá? Mas ao vir para Maple Bear, eu me deparei realmente com uma metodologia de ensino ímpar, tá? É uma metodologia extremamente diferenciada de tudo que eu já vivenciei. E essa metodologia está me possibilitando, né, a oportunidade de novas vivências, de novas experiências e novos aprendizados, né? Mesmo eu tendo esse tempinho aí de experiência na área da educação. Então, hoje, fazer parte dessa equipe da Maple e dessa metodologia, eu me senti constantemente em movimento, tendo que estudar muito, tendo que buscar aí muitas estratégias, né, para agir com os nossos alunos realmente como um professor facilitador, tá? Então, era só uma pequena introdução da minha pessoa para vocês e da minha satisfação em fazer parte da equipe. Aproveitando a fala, né, da professora Lauriane, o foco do programa de língua portuguesa é leitura, leitura e leitura. E isso é encantador, né? Trabalhar aí os diferentes gêneros textuais é incrível, tá? Através dessa metodologia, o aluno está sendo constantemente estimulado, ele está sendo constantemente provocado, né, desafiado a participar da construção do sua própria aprendizagem, tá? E falando também que a oralidade é muito bem trabalhada com os nossos alunos, e hoje nós sabemos que a linguagem oral, ela é determinante, né, na vida dos nossos alunos. Por quê? Porque a fala, ela é o nosso principal instrumento, né, de comunicação. Então, o programa de língua portuguesa, da maneira como ele é apresentado, ele valoriza muito essa questão e aprimora o trabalho que nós realizamos com os nossos alunos dentro da sala de aula. Tá? Pode passar, por gentileza, Júnia? Boa tarde, Júnia. Vamos falar um pouquinho sobre a rotina com os nossos alunos, tá? Então, quando os nossos alunos adentram a nossa sala de aula, é feito aquele acolhimento caloroso, onde o aluno tem a oportunidade de se expressar, de contar um pouquinho, né? Sobre o dia anterior, compartilhar com seus colegas, é aquele momento de descontração, tá?
Logo em seguida, nós apresentamos a rotina, né? Então, é apresentado a rotina, tudo que vai acontecer naquele dia é explicado para o aluno de forma bem detalhada, para que o aluno realmente se sinta preparado para executar as atividades do dia. Sempre iniciamos com uma leitura, ou quase sempre, tá? Com uma leitura feita no Circle ou não. A gente pode também utilizar os espaços da escola e fazer as leituras, né, ao ar livre, se Deus quiser. O ano que vem teremos essa possibilidade, né? A leitura é extremamente exploratória, o aluno é agente participante, né, dessa leitura, são realizadas inferências, são realizadas conexões com a vida real desse aluno, né? São feitas as predições, então a leitura é muito explorada. Atividade escrita, tá? Essa atividade escrita, ela pode ser tanto direcionada à leitura, né, uma interpretação, por exemplo, ou ela pode ser uma reflexão linguística, tá? Através das nossas oficinas. Como a Miss Carla já explanou para vocês, os centros de aprendizagem, né, eles se modificam, são em número bem menor dos que aconteciam no Year 3, mas são trabalhados também. A questão da construção das nossas metas da semana, né, isso é extremamente importante também. Às segundas-feiras nós traçamos uma meta, né, onde nós queremos chegar, o que nós queremos atingir, aonde ir, né, e essa meta é construída junto com os alunos, né, priorizando o que é de mais importante. No decorrer da semana, nós vamos realizando uma avaliação dessas metas, e na sexta-feira nós fazemos o fechamento, né, atingimos a meta, o que precisamos fazer para melhorar, vamos permanecer com a mesma meta ou vamos criar uma meta nova. Então, o aluno sempre como o agente, né, participante aí da construção da própria aprendizagem, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigado. Eu passo aí para a coordenadora Miss Carla. Bom, História e Geografia. Finalmente chegou a vez do Year 4 na História e Geografia, né? A gente fica sempre naquela ansiedade, quando que a Maple Bear vai produzir um programa, né, próprio, para que os alunos, né, não precisem mais fazer o uso do livro didático, né? O livro didático é uma ferramenta bem bacana, bem importante, mas a gente sabe que não casa com aquilo que é a proposta da Maple Bear, porque ele não foi construído em cima da metodologia que a gente tem aqui, né? E dessa vez, então, né, eu anuncio para vocês, a gente tem aí as capinhas dos livros que foram usados esse ano foi o último ano que o Year 4 trabalhou com livro didático, então, a partir do ano que vem, eles passam a usar um programa próprio, construído pela Maple Bear, esse programa já está em teste esse ano em algumas escolas, né, eles costumam escolher algumas escolas para trabalhar com o projeto piloto, mas a partir do ano que vem é a nossa vez. E pode passar, Miss. Independente da gente estar trabalhando com livro didático ou com o programa da Maple Bear, a gente segue os mesmos conteúdos, né, a mesma proposta do currículo nacional. Tá? Então, na disciplina de História, os alunos continuam ainda, mesmo com o programa da Maple Bear, descobrindo um pouco mais a respeito, né, dos primeiros colonizadores, né, dos portugueses, como é que foi isso, como é que foi a vinda dos escravos para o Brasil, como é que foi, como que aconteceu toda essa história, né? Então, isso já começa a ficar bem mais claro para eles. Agora eles têm, no quarto ano, uma maturidade maior, um senso crítico começa a ficar uma coisa mais apurada, né? Começa a ser despertado aí com relação a essas questões todas. Também vão trabalhar um pouquinho a respeito do café, né? Até em outros anos a gente tem um trabalho bem bacana, específico, com relação a
a questão do ciclo do café, visitas a fazendas do café, né, o que esse ano, né, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, mas é um trabalho que casa, né, com essa disciplina aí do Year 4. E aí já começam também a descobrir um pouquinho a respeito da vida na cidade, né, da indústria no país, né, como é que isso começou, o que isso influencia na nossa vida. E na disciplina de geografia... Oi, Júlia, você pode mudar para nós, por favor? Obrigada. Na verdade, assim, são coisas que caminham juntas, né? São assuntos que acabam caminhando junto da história e da geografia, mas cada área aprofunda mais numa vertente. Então, as crianças continuam sabendo a respeito da divisão do território brasileiro, de como é que se formou essa população, então, casando lá com a questão da colonização, né, de como surgiram as primeiras cidades, com relação a questões do município, né, o que é um município, quem são as pessoas que governam esse município. É lógico que eles já discutiram esses assuntos em outros anos, mas agora fica mais profundo, né, agora eles têm uma capacidade maior de abstrair esses assuntos, inclusive discutir a respeito, né, dessas questões da vida no campo, da vida na cidade, da agricultura, da importância disso, da pecuária, do extrativismo no país, né, como é que isso influencia a nossa vida positivamente e negativamente, a questão da indústria e artesanato, do comércio dos serviços, da produção e da circulação do consumo, da natureza e do meio ambiente no Brasil, né, isso não é um assunto específico para ciências, né, na geografia a gente também vai trabalhar com isso, e com essas transformações todas que foram acontecendo no nosso país, né, no campo e na cidade, com a influência do ser humano aí. Esses assuntos continuam, como eu disse para vocês, a ser abordados no programa novo, eles vão ser abordados de maneira diferente, com outras instruções, porque a Maple Bear vai trazer esse programa focado naquelas questões que a gente sempre diz que é tão importante na Maple Bear, e a gente faz, né, com tanta ênfase, que são questões investigativas, né, de trazer, despertar no aluno o senso mesmo de querer saber mais, de descobrir o porquê, de pesquisar, né, e a gente faz isso com certeza agora com um direcionamento muito melhor por conta desse programa sendo criado para 2021. Pessoal, é isso, eu agradeço desde já, né, a presença de vocês aqui. Se vocês tiverem perguntas relacionadas ao bloco de português, fiquem à vontade, né, agora é a hora da gente tirar dúvidas, talvez algumas questões aí não tenham ficado claras, então fiquem à vontade, pode perguntar, Camila. Tem uma pergunta aqui que a Marina fez, né, sobre o Independent Reading, se é basicamente o que eles fazem no RES Kids. No RES Kids, sim, eles fazem a leitura independente em casa, né, depois eles precisam responder aquele questionário sobre o livro. São questionários sobre muita interpretação do texto, e são perguntas específicas sobre o cenário, o personagem, identificar o texto. Já na leitura independente na sala de aula, a leitura é independente porque o aluno vai fazer essa leitura sozinha, mas existe um propósito da atividade. Então, ele está fazendo essa leitura independente, mas com o objetivo de procurar alguma coisa específica, né? Às vezes é o vocabulário no texto, às vezes é identificar o problema e a solução, mas é o momento que o aluno lê o livro sozinho, né? Só que em sala de aula, ele tem um objetivo, ele vai procurar uma coisa específica naquela leitura independente, não só ler o livro de forma independente, igual no RES Kids. Obrigada, Miss. Com relação à questão do material da Maple Bear, eu vou falar de maneira geral com relação a material didático, tá? Existe uma norma relacionada a material didático que ele precisa, é o mínimo que pode ser cumprido de um material didático adotado por qualquer escola no país, é o mínimo de 75% desse material.
A Maple Bear produz um material que ele passa daquele tempo de aula, vamos dizer assim, que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, 7 unidades, mas a gente, durante o ano letivo, tem alguns recessos, algumas atividades que acabam acontecendo durante o período de aula. A gente não cumpre 100% do material, mas a gente cumpre quase que 100% desse material, mesmo na carga horária que a gente tem, mesmo com material extenso. É lógico que esse ano é um ano que a gente não pode tirar por base, né? Foi um ano atípico, um ano em que a gente enxugou muita coisa e selecionou aquilo que era o principal. Nós temos também muitas atividades que vêm repetidas, né? Atividades que vêm no material da Maple Bear, mas que, no caso, seria usado uma folha apenas daquela atividade, e seria um material para ser usado em grupo, né? Vem impresso, então, aquela quantidade para que todo o grupo pudesse usar de apenas um material, né? Acaba que todos os alunos têm aquele material para ser dividido pelo grupo, mas acabam utilizando uma folha só, né? Então, tem algumas coisas que acabam ficando a mais mesmo, parece que está sobrando, que não foi trabalhado, mas a gente consegue, sim, desenvolver o trabalho com o material, mesmo que não seja feito, às vezes uma atividade não foi feita, não foi completada naquela folha de atividade, ela vai ser feita, desenvolvida de outra maneira, às vezes utilizando um caderno, né, ou outro meio dentro da sala de aula. Thaís quer complementar a respeito do material? É isso? Não, da mesma forma acontece no programa de inglês dentro de sala de aula. Aquela sugestão de atividade que já vem impressa, ela pode ser utilizada de uma outra maneira, né, pelo professor, como você colocou, em grupo ou em pares. Então, mesmo que nem sempre exista o preenchimento ali daquela folha, daquele material impresso, não quer dizer que a atividade não tenha sido concluída de uma outra maneira. Obrigada, meninas. A gente tem 3 mamães aqui, né, na sala. Alguma de vocês quer comentar alguma coisa, quer perguntar mais alguma coisa específica de alguma matéria ou para a escola em geral? A gente tem uns minutinhos para o término da reunião, então eu deixo a critério de vocês. Se vocês quiserem também podem sair, que a reunião já se encerrou, a gente vai ficar para atender as dúvidas. Sem dúvidas? Eu quero agradecer todo mundo, né, as 3 famílias que puderam participar conosco, aos demais. Malu, surgiu uma pergunta, espera aí, surgiu uma pergunta aqui. Sim, material de história e de geografia, ele virá impresso esse ano, né? Na verdade, isso é uma novidade para nós na Maple Bear, porque mesmo com os programas que já foram sendo construídos, né, ao longo dos anos, até chegar aqui, na verdade, há 4 anos, vem sendo construídos os materiais produzidos, materiais de história e geografia pela Maple Bear. No entanto, esse material acaba sendo de responsabilidade de impressão da escola mesmo, né? E a gente recebeu a notícia de que esse material virá no SLM já para 2021. Então, essa é uma conquista, né? Uma boa notícia. Boa tarde, eu sou a mãe da Marina, do Year 3. Meu nome é Michele. E eu quero agradecer a reunião. Eu entrei esse ano na escola, né? Minha filha entrou esse ano e ela só pôde estar presente pelos primeiros 30 dias, né? Desse ano corrido. E mesmo assim, ela foi tomada de muito carinho, as crianças receberam ela muito bem, os professores. Então, por mais que eu só tenha tido esses 30 dias de contato físico com a escola, eu quero agradecer a metodologia da Maple Bear. É uma metodologia que eu venho acompanhando há algum tempo com vontade de colocar e inserir a minha filha. É o primeiro ano dela em Maple, né, na Maple. E eu quero agradecer a vocês. A escola realmente ela trata de uma maneira bem humana, ela abrange, ela aborda os conteúdos de uma maneira bem humana, e isso é muito difícil porque nas outras escolas normalmente vem muito conteúdo, muita informação e acaba trazendo mais a questão de
competitividade entre eles para ver nota, quem está saindo melhor, e a Maple não, ela trata a construção daquele ser humano, né? Então eu quero agradecer a vocês e dizer que eu estou ansiosa para que no próximo ano a gente possa voltar fisicamente e poderem voltar a ter contato com as outras crianças na escola. Sim, porque essa interação é fenomenal, né? A gente sentiu muita falta mesmo, que bom, a gente fica muito, muito feliz, né? Miss Malu, Miss Thaís. Obrigada, Michele, pelo seu depoimento. A gente, inclusive, estava olhando aqui o boletim bem da Marina hoje, que é o primeiro ano dela, ela foi super bem, né? Assim, conseguiu se adaptar de maneira muito rápida, mas foi com certeza pelo empenho e pela parceria da família de vocês com a gente, né? Vocês compraram a ideia e fizeram o melhor que puderam dentro da proposta à distância. Parabéns, viu? Obrigada a todos vocês pelo momento, pelo horário, que eu sei que não é muito confortável o almoço, mas a gente tentou organizar para que ficasse mais fácil para as professoras, para a coordenação e para os pais também dos 2 períodos. Muito obrigada. Até mais, pessoal.